Tá certo, gente. Então, eu acho que é seguro afirmar que John Rawls é um dos maiores filósofos do século XX, né? Até recentemente, o Eric Schwarzenegger, difícil falar o nome desse cara, e o Jordan Jackson coletaram a bibliografia de todos os verbetes da enciclopédia Stanford, né, de filosofia, que é a principal fonte de artigos de revisão na filosofia contemporânea. E eles montaram aqui esse site aqui, ó. Tá vendo? The Splintered Mind é o site do Schwarzenegger, tá? E o que foi que eles fizeram? Coletaram as bibliografias e viram quais eram os artigos, livros, etc., mais citados, né? Só que só os artigos e livros entre 1900 e 2024. Então, adivinha qual é o artigo mais citado? O livro, na verdade, né? É Teoria da Justiça, aqui em primeiro lugar, 127 citações, a Teoria da Justiça de John Rawls, né? Então, por Rawls ser um filósofo tão importante assim, eu sempre tive vontade de trazer algum conteúdo sobre Rawls para esse canal, né? O problema qual é? O problema é que é, filosofia política, ética, não é minha área, né? Então eu sempre fico um pouco com o pé atrás de falar sobre o que não é da minha área. Só que agora, né, nessa série sobre vídeos de teoria da decisão, eu achei uma desculpa boa para poder falar de Rawls sem parecer que eu tô me metendo bedelho na área dos outros, né? Nesse vídeo, vou matar um pouquinho minha vontade de falar de Rawls, tratando de uma questão muito específica que tem a ver com teoria da decisão, que é o papel do princípio Maximin na teoria da justiça de Rawls, tá? Então, vamos botar aqui a imagem. Isso aqui é o Rawls, né? A imagem dele aqui, mas pela foto parece anos 70, anos 80. Na teoria da justiça de Rawls, né, ele defende pelo menos dois princípios, tá? Um princípio que eu chamei de princípio das liberdades iguais. Eu não sei se tem esse nome, tá? Mas é um princípio que diz mais ou menos assim: cada pessoa tem o mesmo direito inalienável a um esquema plenamente adequado de liberdades básicas iguais, né? Então a ideia é que as liberdades básicas elas são inegociáveis, né? Todo mundo tem direito às liberdades básicas que deva ser compatível com o esquema de liberdade para todos, né? Chamei isso aqui de princípio das liberdades iguais. Não sei muito bem se isso tem um nome. O segundo princípio, esse tem um nome, é o princípio da diferença. A ideia é o seguinte: desigualdades sociais e econômicas são aceitáveis desde que elas satisfaçam duas condições. Um, deve estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos, né? Então, por exemplo, a desigualdade social do cara nascer duque não é aceitável porque nascer duque não está acessível a todos, né? Apenas aqueles que nasceram de um pai duque ou algo desse tipo. E dois, as desigualdades, para Rawls, para elas serem justas, elas precisam beneficiar não só aquele que é beneficiário primário da desigualdade, mas a todos da sociedade, especialmente os menos favorecidos. Tá? Então, Rawls tem esses dois princípios. Repetindo, direitos básicos, liberdades básicas, na verdade, são inegociáveis, desde que compatíveis com um esquema em que essas liberdades básicas sejam acessíveis a todos. Dois, desigualdades sociais são aceitáveis desde que, estejam vinculados a cargos e posições acessíveis a todos em condições de justa de igualdade de oportunidade, é uma meritocracia aqui, e, além do mais, devem beneficiar os membros menos favorecidos da sociedade, né? Então vamos nos concentrar aqui primeiro no princípio da diferença, né, que regula a distribuição de riqueza e de renda. Rawls não defende que a distribuição de riqueza e de renda deva ser necessariamente igualitária. Tá? Então ele é um liberal, ele não é um comunista em nenhum sentido. Ele pensa que desigualdades podem ser justas se a introdução de desigualdades leve a um produto social maior. Por exemplo, salários mais altos podem fornecer incentivos a pessoas ocuparem posições e empregos que contribuam para o bem-estar da sociedade como um todo. Então, essa desigualdade para Rawls poderia ser justa. Então, por outro lado, Rawls ele tem esse ponto aqui. Por outro lado, ele parece considerar que grande parte da desigualdade da riqueza é injusta.
né? Pois decorre de fatores fortuitos, decorre da sorte, né? Como nascer em determinada família, ou nascer inteligente, nascer com determinado talento, etc. Por exemplo, há um elemento de sorte, né? No meu caso, de eu ter nascido em uma família não rica, mas que me permitiu estudar, em vez de me colocar para trabalhar desde criança. Essa circunstância, ela ajuda a explicar, pelo menos em parte, né? Também tem um esforço da minha parte, mas em parte explica o fato de eu ter me tornado um professor hoje em dia, né? Eu não posso reivindicar nenhum mérito por isso, porque não dependeu de mim, dependeu da minha família. Então, você tem aqui meio que uma tensão, né? Por um lado, desigualdades, elas podem ser justas, você pode ter desigualdades porque isso pode ter um produto social maior, mas por outro lado, as desigualdades não podem dizer respeito a fatores fortuitos, né? E, de certa forma, todas as desigualdades se devem, de uma maneira ou de outra, a fatores fortuitos, nem que seja nascer com determinado talento, ou nascer com, sabe, ou ter a sorte de ter investido do jeito certo. Então, pelo que eu entendo, o princípio da diferença tem como objetivo mediar essa aparente tensão entre essas duas posições, né? O princípio que implementa a ideia de que as desigualdades sociais são justas apenas. Então, esse princípio da diferença, ele implementa essa ideia de que desigualdades sociais e econômicas, elas são justas apenas se beneficiarem ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade. Ou seja, o princípio da diferença permite desigualdade de riqueza e rendimento desde que elas sejam vantajosas para todos, especificamente vantajosa para aqueles que estão na pior situação. Em outras palavras ainda, tá? O princípio da diferença exige que qualquer desigualdade econômica seja vantajosa para aqueles que são menos favorecidos. Tá. Como eu acabei de dizer, a justificação do princípio da diferença baseia-se parcialmente na tese negativa de que a distribuição dos bens é, naturais, né? Ou seja, você ter nascido com determinado talento, ou você pelo menos ter nascido com saúde, ela é imerecida. Eu não tenho nenhum mérito em ter nascido com saúde. Eu não tenho nenhum mérito em ter nascido com a cognição funcionando bem, se é que funciona. Não tenho nenhum mérito nisso. Então, tem um elemento de sorte aí. Então, o cidadão não merece mais o produto social, riqueza, etc., simplesmente porque teve a sorte de nascer com um potencial para desenvolver, por exemplo, competências que atualmente são muito procuradas. Então, esse aqui é outro tipo de sorte que eu não mencionei. O valor de certas habilidades que alguém pode ter varia conforme o contexto histórico. E algumas pessoas têm sorte de ter nascido com a habilidade certa no contexto histórico certo. Por exemplo, ser bom em futebol hoje vale muito mais dinheiro do que ser bom em futebol no início do século XX, quando o esporte ainda sequer era profissionalizado, né? Às vezes você tem um grande talento aí do futebol do início do século XX que ninguém nem sabe quem é. Simplesmente porque não tinha ninguém filmando, o cara tava jogando na várzea, não ganhou nada com isso, trabalhava o dia todo de, sei lá, de pedreiro e de noite jogar futebol. Hoje em dia o jogador de futebol ganha milhões de reais ou de dólares, né? É, então parece que, por um lado, toda desigualdade tem, de certa forma ou de outra, um elemento de sorte que é intolerável. Isso poderia levar você a crer que toda desigualdade é injusta. Não é isso que o Rawls pensa, né? Rawls pensa que, esse aqui é o pulo do gato dele, é que o fato de alguns cidadãos terem determinados talentos e capacidades pode ser aproveitado para melhorar a situação de todos. Nesse caso, a desigualdade pode ser justa. Então, numa sociedade governada pelo princípio da diferença, os cidadãos consideram a distribuição de recursos naturais, né, talentos, por exemplo, como um bem comum que pode beneficiar a todos. Claro, o cara que nasceu com talento e teve a sorte, ele pode até ter um retorno maior, até para incentivar ele a desenvolver o talento dele. Mas o ponto de Rawls é que para a desigualdade advinda desse talento ser justa, depende dela beneficiar a todos, tá? Então, para ilustrar, e aqui é o ponto que eu quero chegar, vamos pegar aqui essa tabela aqui, que é uma tabela de diferentes economias, né? Então, é uma tabela parecida com a tabela de teoria da decisão, né? Aqui só que aqui nas colunas são grupos sociais.
os menos favorecidos, classe média, os mais favorecidos. E aqui, no lugar dos atos, até no lugar dos estados, né, tem grupos sociais, no lugar dos atos aqui você tem distribuições, tipos de distribuição. A gente pode pensar aqui que a ideia seria escolher o tipo de distribuição que é mais racional, né? Então, vamos de novo. Considerando quatro estruturas hipotéticas A, B, C e D. E os níveis de rendimento menos favorecido, médio e mais favorecidos. Então, aqui, o princípio da diferença vai selecionar a distribuição C. Por quê? Vamos comparar C com A. A A é uma distribuição totalmente igualitária. Só que o Rawls não acha que essa é a distribuição mais justa. Por quê? Porque apesar daqui ser igualitária, os menos favorecidos têm aqui 10 mil brawlers, né? 10 mil utilos ou qualquer unidade que você quiser. E aqui na C, apesar de você ter diferenças sociais aqui, essa diferença serve para aumentar o mínimo que vai receber, que você pode receber também nessa sociedade. Então, o fato de haver diferença na sociedade C melhora a situação dos mais pobres. É por isso que o Rawls pensa que a sociedade C, a distribuição C, é preferível a A. Agora vamos pegar aqui a B. A B também é a mesma coisa, ela é mais igualitária que a C. Não é igualitária como a A, é mais igualitária que a C, mas da mesma forma, o mínimo que a classe mais baixa alcança, que é 12 UTILs, enquanto 12 mil UTILs, né? Enquanto na C você ganha 30 mil. Então, por isso a C ainda é melhor do que a B. Agora, considere a D. A D é uma sociedade capitalista, vamos dizer assim, que Rawls não está defendendo, em que a desigualdade é muito maior. Você tem até vamos dizer assim, um PIB médio maior, né? Se você dividir talvez dividir esses valores aí. Mas aqui a maior produção de bens pela classe mais alta não não se traduz em uma melhoria para a classe mais baixa, né? Então, por isso, o princípio da diferença seleciona a distribuição C. Agora, perceba uma coisa, gente. O princípio da diferença aqui ele está funcionando exatamente da mesma forma que o princípio Maximin, né? Então, se você pegar aqui, vamos pensar que aqui as linhas são atos e aqui são estados. Você não sabe aqui qual sociedade você vai escolher e você não sabe em qual grupo você vai cair. Vamos pensar assim, né? Então, se você escolher A, o mínimo que você pode ganhar é 10 mil, porque todo mundo ganha 10 mil mesmo. Se você escolher a B, o mínimo que você pode ganhar é 12 mil. A C, o mínimo que você pode ganhar é 30 mil. E a D, o mínimo que você pode ganhar é 20 mil. Qual é a escolha que maximiza o resultado mínimo? A C, né? Então, exatamente aqui essa relação entre o princípio da diferença, não só o princípio da diferença, tá? A gente vai ver que no argumento de Rawls tem um argumento para os dois princípios dele, né? O princípio da distribuição justa, esqueci até o nome que eu dei a ele, e o princípio da diferença, o princípio da liberdades iguais e da diferença. O Rawls tem um argumento para defender isso daí, e esse argumento apela para o Maximin diretamente, tá? Então, os dois princípios de Rawls estão de alguma forma relacionados à adoção do princípio Maximin, o que é um problema, né? Já que na nossa aula lá sobre teoria de decisão, eu tentei defender que o Maximin é um princípio pessimista e nem sempre parece ser o mais razoável. Porém, Rawls, sabendo disso, ele tem um argumento para dizer por que nesse caso específico, o Maximin ele é um princípio aceitável. Tá? Então vamos continuar aqui. Um dos argumentos de Rawls em favor dos princípios de justiça dele, né, das liberdades e da diferença, é que indivíduos racionais escolheriam viver numa sociedade regida por esses princípios caso fizessem essa escolha em condições ideais. Então é aqui, tá vendo, que a teoria da decisão entra na teoria de Rawls. A questão é,
Que termos de cooperação cidadãos livres e iguais concordariam na posição original? Posição original é o modo como Rawls tenta colocar essas condições ideais. Vamos tentar falar aqui o que é essa posição original. Então, a posição original é um experimento mental, uma situação imaginária em que cada cidadão real tem um representante. Então, aqui, do lado de cada muro, ó, são os cidadãos reais e aqui são os representantes dele. Você vê que aqui os cidadãos reais são todos diferentes entre si, e os representantes eles são todos bonequinhos de palito, porque eles são desprovidos de várias características, como a gente vai ver. Tá? Então, cada cidadão tem um representante na posição original, e esses representantes devem chegar a um acordo sobre quais princípios de justiça devem ordenar as instituições e políticas dos cidadãos reais. A estratégia consiste em formular um problema de decisão em que represente as concepções abstratas de justiça, permitindo avaliar a racionalidade dos princípios de justiça com base na racionalidade da escolha nessa situação. Fazer esse experimento mental comum para testar a racionalidade desses princípios de justiça seria melhor do que fazer com que cidadãos reais discutam sobre o princípio de justiça por vários motivos, tá? Primeiro que nunca os cidadãos reais vão se reunir, né, para discutir sobre isso. E além do mais, a escolha do cidadão real é influenciada por vários fatores que são irrelevantes para a escolha de princípios de justiça, como por exemplo, raça, gênero, etc. Esses fatores podem podem fazer com que algumas escolhas ameacem mais um ou outros. Né? Então, você pode, um determinado tipo de sociedade, você pode se beneficiar não porque a sociedade é justa, mas porque você é determinado tipo de pessoa. Então, a ideia, por isso que esses bonequinhos aqui, eles não têm diferença um para o outro, né? Eles são entidades abstratas. A ideia da posição original é abstrair todos esses fatores irrelevantes. Então, a posição original é uma situação em que cada cidadão é representado apenas por um cidadão livre igual. E cada representante ele quer apenas o que cidadãos livres e iguais querem. Né? E cada um tenta concordar com os princípios da estrutura básica enquanto se situa de forma justa em relação aos outros. Né? Então não tem relações de poder na sociedade originária. Tá? Então, o desenho da posição original modela, assim, as ideias de liberdade, igualdade e justiça. A gente pode pensar assim. Né? Então, a justiça e a igualdade são modeladas aqui na posição originária pela situação simétrica entre as partes. Né? Nenhum cidadão, nenhum representante de cidadãos é capaz de ameaçar qualquer outro ou qualquer tipo. Né? Coisas que pessoas reais fazem. Tá? Então, a característica mais marcante da posição originária é o que Rawls chama de o véu da ignorância. Né? E é bastante interessante, porque a gente está no capítulo aqui de teoria da decisão sob ignorância. Imagino que exatamente por isso que Rawls chamou isso aqui de véu da ignorância. Que a ideia dele é que é uma decisão em que você não sabe as probabilidades. Você não sabe a probabilidade de você do cidadão que você está representando ser negro, ou branco, ou homem, ou mulher, ou transgênero, cisgênero, ou etc, etc, etc. Então, o véu da ignorância aqui na imagem é esse muro aqui, esse aqui que é o véu. Que não deixa os representantes saberem, né, quem eles representam. Então, como vimos, Rawls sustenta que o fato de um cidadão pertencer a uma determinada raça, classe, gênero, não são razões para que instituições sociais o favoreçam ou desfavoreçam. Então, cada representante na posição original é, portanto, privado de conhecimento sobre a raça, a classe, o gênero, etc., do cidadão que ele representa. Na verdade, o véu da ignorância priva as partes de todos os fatos sobre os cidadãos que ele representa que são relevantes para a escolha de princípio da justiça. Não apenas raça, classe e gênero, mas também outras coisas, como idade, dotes naturais e muito mais. Tá? Além disso, o véu da ignorância também oculta informações específicas sobre como é a sociedade nesse momento, de modo a obter uma visão mais clara das características pertencentes a um sistema social justo.
Então, por trás do véu da ignorância, a situação de informação dos representantes é a seguinte: ó, os representantes não sabem raça, etnia, gênero, idade, rendimento, riqueza, dotes naturais, doutrina religiosa principal de qualquer um dos cidadãos da sociedade, ou da história da sociedade que os cidadãos representam, que eles representam, né? Também os representantes não sabem o sistema político da sociedade, a estrutura de classe, sistema econômico ou nível de desenvolvimento econômico. Por outro lado, os representantes sabem que os cidadãos da sociedade têm diferentes doutrinas, sabem que existem diferentes doutrinas, têm planos de vida diferentes, que todo cidadão tem interesses em ter mais bens primários, etc. Né? Além do mais, que a sociedade se encontra em situação de escassez moderada, há o suficiente para todos, mas não o suficiente para que todos consigam o que eles desejam. Então é isso que os representantes sabem. Tá? Então o ponto aqui é saber, dado que os representantes estão nessa situação, que tipo de sociedade eles escolheriam. Né? Então os representantes também sabem fatos gerais e de bom senso da vida social humana. Né? Questões científicas, sobre economia, psicologia, etc., também eles sabem. A ideia seria que o véu da ignorância situa os representantes dos cidadãos de uma forma justa. Eles não sabem quem eles representam, eles são só representantes. Né? Ninguém pode pressionar ninguém, etc, etc. Tá. Então o ponto é o seguinte, né? Como eu falei, que tipos de princípios esses representantes escolheriam para reger a sociedade? Esse que é o ponto. Aqui é a teoria da justiça. Tá? Então, no argumento da posição original, as partes concordam com concordam com os princípios de Rawls. Assim, eu não teria colocado esse argumento. Então, esse argumento ele envolve a comparação entre os princípios defendidos por Rawls e outros princípios utilitaristas. O interessante aqui é que os princípios utilitaristas são princípios regidos pela maximização da utilidade esperada. Utilidade aí no caso social. Né? Então, perceba que aí tem um ponto de Rawls dele colocar o véu da ignorância, né? Exatamente no véu da ignorância, é mais difícil você utilizar maximização da utilidade esperada, a não ser que você faça alguma coisa, como usar um princípio da razão insuficiente, algo desse tipo. Tá? Então, na primeira parte do argumento, os representantes comparam os princípios de Rawls ao princípio da utilidade média, segundo o qual a estrutura básica da sociedade deve ser organizada de modo a maximizar o nível médio de utilidade entre os cidadãos. Maximizar o PIB per capita, algo desse tipo. Na verdade, nesse caso, o princípio de Rawls que ocupa a posição prioritária é o princípio da liberdades iguais. Né? Cada pessoa tem um direito inalienável a um esquema plenamente adequado de liberdades básicas, etc, etc. Esse princípio aqui. E esse argumento aqui apela diretamente ao Maximin. Então, na comparação, Rawls argumenta que é racional aos representantes usarem o princípio Maximin de teoria da decisão, isso é, que procure maximizar o nível mínimo de bens primários que os cidadãos que representam podem vir a ter, e não a maximização da utilidade esperada. Só para vocês terem uma ideia, como eu falei lá nessa imagem aqui, se a gente fosse pensar em termos de maximização da utilidade esperada, talvez a sociedade D seja melhor. Né? Aqui vai depender da porcentagem, né, que se tem de cada classe. Mas a princípio, vamos dizer que você tem aqui 33% cada uma, a utilidade média da D vai ser maior do que a C. Né? Então, se você fosse escolher pelo princípio da maximização da utilidade esperada, você escolheria a D. Rawls está defendendo que a escolha correta é a C, que parte do Maximin, como eu mostrei para vocês. Então, o ponto de Rawls é que, nesse caso, faz sentido você usar Maximin e não a maximização da utilidade esperada. Primeiro que você não tem probabilidades, né? Você teria que fazer algum princípio da razão insuficiente, algo desse tipo, mas não é o ponto de Rawls, não é esse. Né? O ponto de Rawls é que nesse utilitarismo de média, né,
maximização da utilidade média, as liberdades básicas de alguns cidadãos podem ser restringidas em nome dos benefícios maiores de outros, né? Por exemplo, você pode restringir, pode ser que as liberdades políticas e religiosas sejam restringidas, é, as liberdades políticas e religiosas de uma minoria seja restringida de modo a favorecer a maioria e assim aumentar o nível médio de utilidade da sociedade. Todos nós estamos cientes, né, de contra-exemplos ao utilitarismo, em que, por exemplo, jogar cristãos no Coliseu leva benefícios sociais, a maior coesão social, maior a massa fica feliz, etc. Então, exatamente, nesse caso, como você não sabe, como o representante ele não sabe se ele vai ser aquele que oprime ou aquele que é oprimido, para ele faz sentido ele usar o princípio Maximin e pensar na pior situação. Pensar assim, olha, será que vale a pena a gente escolher essa sociedade nazista aqui? Pode ser que meu representante ele seja um alemão, pode ser que ele seja dono de uma fábrica da Volkswagen e vai ganhar muito dinheiro. Mas quem sabe meu representante seja judeu. Então, para Rawls, num caso como esse, vale a pena você ser pessimista. Fala assim, não, é melhor eu escolher uma sociedade, mesmo que a média de dinheiro ou de bem social que eu tenha seja um pouco menor ou menor, mas ela não vai levar, não é uma sociedade em que eu tenho a chance de cair numa minoria muito sacrificada. Tá? Então, por isso que o argumento de Rawls utiliza diretamente o princípio Maximin. Então, um representante na posição original consideraria intolerável a possibilidade de que o cidadão que ele representa tivesse suas liberdades políticas e religiosas negadas, especialmente sabendo que poderia garantir liberdades iguais. Né? Então, se eu aceitar o princípio das liberdades iguais, eu poderia garantir essas liberdades. Segundo Rawls, nenhuma parte estaria disposta a arriscar a posição política e os compromissos mais profundos do cidadão que representa se pudesse assegurá-los, mesmo no caso desse cidadão pertencer a uma minoria vulnerável. O ponto aqui parece ser que, diante de resultados extremos, como a perda das nossas liberdades fundamentais, os representantes, enquanto agentes racionais, devem adotar uma postura de aversão total ao risco. Né? A gente viu que o Maximin é um princípio de decisão de aversão total ao risco, é um princípio muito pessimista. Então, falei no outro vídeo, né, que às vezes eu chamo o Minimax de Maximin, porque Minimax é minimizar. Oh, às vezes eu chamo o Maximin de Minimax, né? Minimax é minimizar a perda máxima, e Maximin é maximizar o ganho mínimo. São dois nomes do mesmo princípio, tá? Então, o Maximin é um princípio de tomada de decisão muito conservador que faz com que todos, exceto o comportamento mais avesso ao risco, sejam racionais. Maximin. Escrever ali que tinha escrito Minimax. Se você levasse o Maximin a sério, de fato, você não poderia nunca atravessar a rua. Afinal, você pode ser atropelado. Você nunca poderia dirigir sobre uma ponte. Afinal, ela pode desabar. Você nunca poderia se casar. Afinal, tudo pode terminar um desastre. Porém, segundo Rawls, na posição original, por mais que na vida real não faça sentido você se guiar pelo Maximin o tempo todo, na posição original, vale. Por quê? Porque aí o que está em jogo é a sua vida toda, são suas liberdades básicas. E aí, para Rawls, faria sentido você ser avesso, totalmente ao risco. Tá? Então, esse é o papel do princípio Maximin na teoria de Rawls. Na segunda comparação, os representantes devem escolher entre os princípios de Rawls e o princípio da utilidade restrita. Né? O princípio da utilidade restrita é idêntico ao de Rawls, exceto pelo fato de que o princípio da diferença é substituído por um princípio segundo o qual a distribuição de riqueza deve maximizar a utilidade média e, ao mesmo tempo, garantir um nível mínimo de renda para todos. Rawls também não aceita isso. Talvez ali o D de novo seja esse o caso, né? Porque tem 20, sei lá, 20 é o nível mínimo.
Nesse estágio da comparação, Rawls apresenta o que é aqui que Rawls apresenta o argumento dele para o princípio da diferença, né? Só que o Maximin não desempenha um papel significativo nesse argumento, né? Nem tampouco a aversão a risco. Rawls argumenta que as partes favoreceriam a justiça como equidade, os princípios dele, porque os seus princípios oferecem uma base mais sólida para a cooperação duradoura entre os cidadãos. Né? Ele está pensando a sociedade sendo um jogo iterado, né? Segundo Rawls, pelo princípio da diferença, aqueles que são mais talentosos e bem dotados podem obter mais riquezas de renda, né? E ficar feliz com isso, desde que também beneficie os outros concidadãos. Já no princípio da utilidade restrita, os que vivem no nível mais baixo tendem a suspeitar que seus interesses estão sendo sacrificados para que os ricos se tornem mais ricos. Esse cidadão, por sua vez, pode se tornar cínico em relação à sociedade e se afastar da participação ativa na vida pública. Né? Nada a ver com o que nós estamos passando na nossa sociedade nesse momento. Né? Já para Rawls, uma sociedade regida pelo princípio da diferença promove a confiança mútua e as virtudes da cooperação ao incorporar um ideal de reciprocidade econômica. Cada parte reconhecerá as vantagens para o cidadão que representa de assegurar um mundo social mais harmonioso, proporcionando a justiça com equidade. Né? Por isso que os representantes escolheriam o princípio da diferença. Então, Rawls reconhece que o raciocínio do Maximin, o princípio do Maximin, claramente não é, em geral, um guia adequado para a escolha sobre incerteza. Falei, se você for seguir o Maximin, você não faz nada na sua vida. No entanto, ele argumenta que, devido às características altamente incomuns da posição original, pode ser útil usar o Maximin como um recurso heurístico. Imaginar que as partes escolhem os princípios da justiça com base nesse critério. Tá? Então, só para fazer aqui uma recapitulação para a gente terminar, há 3 características principais da posição original que conduzem as partes a uma escolha altamente avessa ao risco, e, portanto, usando o princípio Maximin. Primeiro, o véu da ignorância impede que as partes atribuam probabilidades aos diversos resultados possíveis, né? Por isso elas não podem usar a maximização da utilidade esperada. Elas não têm nenhuma base para estimar a probabilidade dela ser homem, mulher, cis ou trans, ou judeu, ou católico, ou budista. Então elas não têm nenhuma base para estimar as probabilidades de se encontrarem em alguma das diversas posições sociais, né? Uma vez que o véu da ignorância é levantado. Em segundo lugar, as partes estão muito mais preocupadas em garantir certos interesses básicos, que esses interesses básicos sejam satisfeitos, do que com a possibilidade de ganhos adicionais acima desse nível. Então, por isso, talvez o Maximin seja relevante. E, por fim, os piores resultados de alguma das escolhas possíveis ficam abaixo do nível mínimo de salubridade para o ser humano. Né? Ou seja, algumas das concepções que poderiam ser escolhidas não garantem proteção aos interesses básicos do ser humano. Então, Rawls argumenta que a partir de um esquema igual de liberdades básicas é necessário argumenta assim, né, a partir dessa coisa, que um sistema de liberdades básicas e o princípio da diferença também é necessário diretamente para a proteção dos interesses pessoais de todo mundo, e por isso as partes, né, os representantes, rejeitariam qualquer concepção de sociedade que não proteja ou que não possa proteger suas liberdades básicas, independentemente de quaisquer outras vantagens que essa estrutura possa oferecer, como um aumento das chances de chegar a um nível muito alto de bem-estar material. Né? Então, por isso, o princípio Maximin. Então é isso, pessoal. Um abraço. Tchau.